Paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 4 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Sutileza da Normalização do Divórcio, amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E na lição de hoje, como havíamos falado, iremos comentar a lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. O texto áureo encontra-se no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Mateus, capítulo 19, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Verdade prática. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Mateus, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 9. Então vamos lá, meus irmãos, comentar a lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. Amém? Então, na lição de hoje, vamos falar um pouco sobre o divórcio. Então, vamos seguir, meu irmão, um roteiro alternando entre o que o autor falou na lição bíblica, que está maravilhosa, a explicação está boa, mas bem resumida, como é de costume, né? A gente sabe como a CPL trabalha, em paralelo com o que é falado no livro. Então, o autor da lição, meu irmão, ele sempre está comentando, fazendo um apanhado geral, mostrando uma parte introdutória bastante longa. Então, sobre essa parte que nós iremos falar hoje, sobre o divórcio, sobre essa normalização que está acontecendo, isso fica bem claro quando nós vamos ver os dados estatísticos disponibilizados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, os irmãos conhecem bem, é o que faz esses levantamentos estatísticos. Esse mesmo IBGE, meu irmão, ele sempre está fazendo pesquisa, e dentre essas pesquisas tem também pesquisa sobre a condição do divórcio. Então, o que acontece? O IBGE, com o levantamento que foi feito, chegou à conclusão, com os dados que eles tinham em mão, que 1 a cada 3 casamentos acaba em divórcio. Para a gente ver como é um tema bastante atual. É um tema que deve ser falado com ênfase, para que a prevenção venha acontecer, para que as escolhas venham a ser alicerçadas, meu irmão, na vontade de Deus, que venham a ser alicerçadas a escolha dos noivos, das noivas, do futuro da futura, do futuro esposo, da futura esposa, seja uma escolha certa, não levada pela aparência ou pelos desejos, pelos anseios carnais, mas sim com um propósito, que o casamento tem um propósito. Então o IBGE chegou a essa conclusão a partir de dados estatísticos das pesquisas que fizeram, que 1 a cada 3 casamentos acaba em divórcio, e que nas últimas 3 décadas houve um verdadeiro boom, ou seja, houve um aumento muito grande de casais divorciados. Houve um aumento extraordinário. A palavra extraordinário nem cabe bem aqui, porque é uma coisa negativa, que é a quantidade de divórcio que está acontecendo. Na década de 80, meu irmão, apenas 10% dos casamentos terminavam em divórcio. Já uma década depois, na década de 90, já passou para 30%. A coisa é alarmante, meu irmão. Essas lições veio para nos alertar, nos avisar, deixarmos percebido quanto a essa normalização encabeçada por Satanás e seus agentes aqui na terra. Porém, meu irmão, dentro do meio evangélico, o divórcio sempre
foi visto com reservas no meio evangélico. Porque no meio evangélico, no meio cristão, as pessoas entendem que o casamento, ele, quando é efetuado, é para ser indissolúvel. Indissolúvel, isso nós temos que falar antes de adentrarmos para falar do divórcio. Esse é o propósito de Deus para o casamento. Esse é o propósito de Deus para o estabelecimento da união entre um homem e uma mulher. O problema todo, meu irmão, não reside no divórcio. O problema todo reside na escolha. Porque neste momento do namoro, do noivado, que são antes do casamento, de se conhecer a pessoa com quem você vai casar. Porque casamento, meu irmão, amar é questão de escolha. É claro que o amor está envolvido ao redor ali de sentimentos, emoções, mas o amor não é sentimento. Entenda, meu irmão, o amor não é sentimento. O amor é querer, é vontade. E a prova tão cabal disso é que se o amor fosse sentimento, ele não seria mandamento. Porque em que se resume toda a lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, é uma ordem, é vontade a querer. A pessoa tem que querer. Isso também vai no relacionamento entre as pessoas. Porque Jesus mandou amar nossos inimigos. Então é questão de querer, de vontade. Então o grande número de divórcios na atualidade reside do que nós falamos na aula passada, na imoralidade sexual que as pessoas tentam mascarar, principalmente no meio evangélico, para não trazer vergonha nem para ele, nem para a igreja que ele faz parte. Eles apressam o casamento e se casam sem ao menos conhecer o seu companheiro, a sua companheira. E o que acontece depois quando estão juntos, morando no mesmo lar? As diferenças vêm, a história da alma gêmea cai por terra, porque não existe ninguém perfeito, existem as diferenças e as pessoas têm que aprender a lidar com isso. Mas tudo isso vem muitas vezes pelo desejo carnal de se casar logo e manterem-se relações sexuais íntimas, no caso, e está debaixo ali da bênção de Deus, da bênção da igreja e conforme a lei exige. Então, o casamento, já ao longo do tempo, vem tendo essa ênfase de apressarem para se casar e no final vem causar o divórcio. Esse é um dos motivos dos divórcios terem aumentado, principalmente no meio evangélico, no meio cristão, porque a estatística também do IBGE mostra isso. Na verdade, foi o Instituto Barna que noticiou isso no ano 2021, agora há pouco, né, em dezembro de 2021, sobre divórcio evangélico igualou sociedade. Ele fala que o percentual de divorciados, ou seja, 25%, é o mesmo entre evangélicos, católicos e pessoas de outra religião ou sem afiliação religiosa. Ou seja, o que está dizendo, meu irmão, a pesquisa está nos mostrando que o que acontece no meio dos ímpios, dos pecadores, está acontecendo a mesma coisa no meio cristão. A mesma porcentagem que está lá está acontecendo aqui. Então, devido a isto, o autor da lição, como a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, vem trazer essa lição maravilhosa para nos mostrar como a sutileza do divórcio vem, muitas vezes, tentar destruir as famílias e desestruturar. Porque o inimigo quer isso, desestruturar, famílias desestruturadas, relacionamento destruído. E muitas vezes, quem sofre muitas vezes não é nem as pessoas que se divorciaram, mas sim o fruto desse casamento, que são seus filhos, que vão crescer em lares desestruturados. A estrutura familiar rompida
e ele vai crescer neste meio. Pois bem, meu irmão, tudo isso que nós estamos falando é para nós entendermos bastante bem, até porque a aula que nós damos aqui é uma aula de subsídio. Além de subsídio que nós extraímos das lições, da lição, também tem subsídio extra, porque tudo isso enriquece a nossa aula na escola bíblica dominical. Então, antes de adentrarmos nesse primeiro tópico da lição, vai falar sobre o divórcio no contexto bíblico, tanto o divórcio no Antigo Testamento quanto no Novo, vale frisar como era o casamento e o divórcio antes do período até do Antigo Testamento, quando a lei foi instituída, porque existia um código no mundo antigo bastante conhecido, que é o Código de Hammurabi, que data ali do ano 1810 a 1750 a.C. E esse código, meu irmão, ele está mostrando aqui como era o divórcio. Já existia divórcio nessa época aqui do mundo antigo. Embora o casamento era planejado pelos pais, isso nós sabemos bem, e era considerado vitalício. Além do que, a mulher era tida como um objeto do seu esposo, do seu marido. Então ela tinha essa condição no mundo antigo, nesse que nós estamos falando aqui, que o Código de Hammurabi, quando foi editado. Então no Código de Hammurabi já se falava que se o homem ele tomasse uma esposa e não redigisse o seu contrato, então essa mulher não era dele. Ou seja, tinha que ter um contrato, era o casamento. Tinha que ter alguma coisa que firmasse a união. E neste mesmo documento era exigido que a esposa fosse fiel ao seu marido, sendo que em caso de infidelidade conjugal, a pena poderia ser de morte, poderia ser adotada a pena de morte. Entretanto, meu irmão, era esperado que os casamentos não terminassem. Porém, no Código de Hammurabi tinha exceções. E quais eram as exceções? Esterilidade feminina, ou seja, a mulher era estéril, não poderia ter filho. Neste caso, o Código de Hammurabi previa o divórcio. Entretanto, o divórcio ia ser sim efetuado, mas o marido deveria restituir o dote nupcial. Como a gente falou que o casamento era feito planejado pelos pais, existia um dote dos pais da noiva que era dado ao marido. Então, esse dote na situação do divórcio no Código de Hammurabi, devido à esterilidade da mulher, esse dote era devolvido para a mulher, bem como todos os donativos que ela trouxe da casa de seu pai, ou seja, móveis, objetos, alguma coisa que ela trouxe tinha que tudo ser devolvido. Isso era no mundo antigo, ou seja, à luz do Código de Hammurabi. Já no mundo greco-romano, meu irmão, ou seja, nós estamos falando aqui já do mundo greco-romano, que o mundo em que Cristo estava ali, Paulo estava ali, tinha esse lado também, já no primeiro século ali, que o casamento era monogâmico e o ideal para a vida toda. Tinha esse entendimento no mundo greco-romano. Isso nós falamos também na aula passada sobre a união entre um homem e uma mulher no mundo greco-romano. Ficou bem claro na aula passada quando nós comentamos sobre isso. As leis romanas, meu irmão, reconheciam que o casamento poderia acabar quando qualquer das partes não demonstrasse mais afeto à outra. Olha só como já houve agora uma evolução. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher poderiam pedir o divórcio. Então, meu irmão, nesse caso aqui, o divórcio, quando fosse efetivado, o direito de se casar, tanto da mulher quanto do homem, era garantido novamente. Entretanto, o adultério era visto como fim do casamento e era punido com duras penas. Às vezes, o que acontecia? O casal era até expulso da comunidade. E em outra, até mesmo a pena de morte era executada. Então, meu irmão, nessa parte introdutória, falando um pouco mais de conhecimentos gerais do que acontecia no mundo antigo, no mundo greco-romano, nós vemos como era o casamento, que era feito para ser indissolúvel,
monogâmico. Entretanto, tanto no mundo antigo, através da à luz do Código de Hammurabi, quanto no mundo greco-romano, existiam situações que o divórcio era permitido. Agora, no contexto bíblico, como fala a lição bíblica, o que era entendido? Primeiramente, à luz do Antigo Testamento, fica bem claro que o projeto original de Deus para o casamento é que ele fosse vitalício. Esse era o propósito de Deus para o casamento. Além de ser vitalício, era monogâmico e heterossexual. O divórcio, meu irmão, portanto, não estava no plano original de Deus para a família. Entretanto, contudo, sabendo da dureza do coração humano, do que fez Deus, Deus permitiu a validação do divórcio sob determinada circunstância. Deus permitiu. Isso fica bem claro. Deuteronômio capítulo 24, vamos ver alguns versículos aqui que fala: se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, foi se casar com outro homem, e se este apartar, e se este passar a odiar, lhe escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela. Esse é um texto que está falando sobre quando foi efetivado ali o divórcio. Não por vontade de Deus, mas pela dureza do coração do homem foi concedido. Abriu-se um precedente, abriu-se, vamos falar assim, uma brecha devido à dureza do coração humano. Claro que existe outros textos do Antigo Testamento que falam sobre o divórcio, mas esse é o texto mais específico. Entretanto, nós temos que ter em mente, meu irmão, que esse texto não está ordenando a prática do divórcio, nem tampouco estimulando. A lei reconhecia que o divórcio era permitido quando alguma coisa indecente. O texto é bem claro no capítulo 24, versículo 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio, coisa indecente, se ele achar alguma coisa, era permitido, nesse caso específico, dar carta de divórcio àquela mulher. Porém, o problema surge quando é para interpretar o que é essa coisa indecente. Adultério certamente está descartado. Por que está descartado? Porque adultério na lei era punido com apedrejamento, tanto da mulher quanto do homem, ou tanto do adúltero quanto da mulher, poderia ser solteira ou casada, tanto de um quanto do outro. A pena era o apedrejamento. Então essa coisa indecente, meu irmão, fica meio obscura. A gente não tem uma resposta para dizer o que era essa coisa obscura. Adultério certamente não era. Adultério certamente não era. O que fica claro quando a gente lê esse texto de Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 4, fica claro 4 coisas. Que uma mulher não pode voltar para seu primeiro marido. Em algumas circunstâncias. E quais são essas circunstâncias? Se ele se divorciar dela porque encontra alguma coisa indecente nela, e esse indecente a gente, como eu falei, não sabe especificamente o que é, e não vamos entrar para debater isso, porque senão a lição vai ficar muito prolongada, muito longa, e isso não é o cerne da lição desta aula. Segundo, se ela se casar com outro homem, aqui nós estamos falando desse texto especificamente, que a mulher não pode voltar para seu marido nessas condições, nessas circunstâncias. Se ela se casar com outro homem, o primeiro marido não pode se casar com ela depois novamente. E se esse segundo marido morrer ou divorciar-se dela,
Então, seu primeiro marido não pode se casar novamente. Nessa passagem fica bem claro, meu irmão, que após o divórcio a mulher tinha um direito de se casar com outra pessoa e que o segundo casamento não era considerado adultério, mas sim um casamento legítimo. Ela torna-se esposa do outro homem. É bem claro isso. É dada a carta de desquite, aquela de divórcio àquela mulher, e ela está livre para contrair outro casamento, sim. Porque fala que se ela se casar com outro, ela se casa novamente. E se esse outro der carta de desquite a ela também, ela não pode se casar com o primeiro. Ela não pode voltar para o primeiro, fica bem claro. Então são essas regras sobre o divórcio que orientou, meu irmão, algumas das principais escolas rabínicas no dia de Jesus. E a compreensão rabínica sobre o divórcio era adaptações ou interpretações dessa lei mosaica. É claro que algumas escolas distorceu totalmente, porque nós não sabemos o que especificamente quer dizer essa coisa indecente. Então, dentre as escolas mais conhecidas, tinha a escola de Shammai e de Hillel. A escola de Shammai dizia, meu irmão, que um homem não pode se divorciar de sua esposa, a menos que tenha encontrado falta de castidade nela, ou seja, se casou. Foi para a lua de mel, como acontece aqui. E se aquela mulher não fosse virgem, poderia se divorciar, se separar. A escola de Shammai não é tão rígida quanto a escola de Hillel. A escola de Hillel ou Hillel fala que se a mulher deixasse estragar uma comida, era motivo para se separar. Já tinha um rabi chamado Rabi Akiba, disse que se o marido encontrasse uma mulher mais bela do que a dele, poderia se separar. Olha só como eles distorciam a interpretação em volta dessa coisa indecente que é falada lá em Deuteronômio capítulo 24. E Jesus veio justamente para combater isto. Aí é quando entra o divórcio no contexto do Novo Testamento. Porque nesses conflitos de interpretações que estava tendo, em que a prática do divórcio estava se tornando banalizada, Jesus vem e destaca o fato que é que o plano de Deus para o casamento é que ele seja indissolúvel. E isso verbera, meu irmão, os antigos profetas, que sempre falou sobre esse relacionamento entre o homem e a mulher. Malaquias 2,16 fala bem claro disso. Que Deus odeia o divórcio. Deus viu o casamento como uma aliança feita entre um homem e uma mulher, e como tal deveria ser levado a sério. Então, nos ensinos de Jesus, meus irmãos, Jesus vem e esclarece que o divórcio foi uma concessão feita por Moisés por causa da dureza do coração. E não que tenha sido esse o propósito original de Deus para o casamento. E Jesus deixou bem claro que quem terminasse o casamento e quem se casasse com outra, exceto em caso de imoralidade sexual, estaria cometendo adultério. E com isso, Jesus joga um balde de água fria sobre aquelas interpretações das escolas rabínicas e do Rabi Akiba, do Rabi Akiba. Porque Jesus vem e fala claramente: a única exceção para o divórcio é imoralidade sexual. Não era coisa banal, não era por qualquer motivo. E as pessoas entendiam como se fosse por qualquer motivo, porque os discípulos olham para Jesus e falam: então é melhor o homem não casar. Aí Jesus fala: mas isso não é para todos. Para os irmãos perceber o quanto era banalizado, o quanto era banal. Já na época de Cristo já estava caminhando para isso, e hoje nem se fala, como eu falei na introdução, os dados estatísticos mostram isso bem claro.
Outra coisa, meu irmão, que nós devemos frisar aqui é que a partir da análise do texto da leitura bíblica, né, que está inserido ali o contexto de Jesus, é, é que Jesus ali fica bem claro que está dando uma permissão para um segundo casamento para a parte inocente. Para a parte inocente, está dando uma oportunidade dele se casar de novo, caso assim ele o deseje. Ou seja, aquele que adulterou, nesse entendimento, não tem o direito de se casar novamente, mas apenas a parte que sofreu. Porque está dando, meu irmão, essa exceção para aquela pessoa ali que se separou devido à imoralidade sexual, ou seja, devido ao adultério. Isso é bem claro. Embora algumas pessoas até questionem, não, mas isso só falou em Mateus. A passagem paralela sobre esse texto de Mateus 19, que está lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 18, e em Mateus, do capítulo 10, do versículo 2 a 12, não tem essa cláusula de exceção como tem em Mateus. Não tem. Observe que, contudo, meu irmão, não é uma boa forma de fazer exegese partindo do silêncio de um texto. Não é uma boa exegese usar o silêncio de um texto para querer fazer doutrina. Não, não é isso. O silêncio de um texto não pode calar o que é específico. Porque o texto de Mateus, meu irmão, ele é específico. Então, o silêncio de um texto não pode calar outro que é específico. Então, como nós podemos responder esta pergunta de maneira clara e objetiva? Mateus, Marcos e Lucas foram inspirados pelo Espírito Santo? Foram sim. A mesma inspiração que veio sobre Mateus, sobre Marcos e Lucas foi a mesma? Foi. Mas eles escreveram aquilo que o Espírito Santo escreveu, aquilo que o Espírito Santo inspirou em suas vidas para o seu público-alvo. Mateus está escrevendo para judeus. É um judeu escrevendo para judeu. Ou seja, nós falamos que no mundo greco-romano o divórcio já era permitido, não era algo novo. Então a explicação pode estar nesse sentido, meu irmão. Lucas e Marcos estavam escrevendo para gentios. Mateus não, Mateus estava escrevendo para judeu. Então fica claro. Entretanto, um texto, como nós falamos, o silêncio de um texto não pode calar outro que é específico. E também temos que ver as vertentes, para quem foi escrito, por quem. Isso fica claro, muito claro de entender. Então fica bastante claro esse ensinamento no ensinamento de Jesus. Já nos ensinos do apóstolo Paulo, esse primeiro tópico está bastante longo, porque ele abarca praticamente tudo que o autor escreveu no livro de apoio, e a gente tem que ficar bem embasado para dar nossas aulas, para ficarmos bastante cientes do que nós vamos falar. E tudo isso está bem resumido na lição bíblica, por isso nós estamos esmiuçando para os irmãos entenderem, tanto no mundo antigo, no mundo greco-romano, no Antigo Testamento, nos ensinamentos de Jesus, que ainda está no Novo Testamento, e nos ensinamentos de Paulo. Paulo, o texto que Paulo fala sobre o divórcio, fala bem claro que é em 1 Coríntios 7, do versículo 10 a 15, está falando ali algumas exceções também, embora tenha controvérsias também sobre essa passagem do apóstolo Paulo. Entretanto, fica bem claro ali que Paulo deixa bem claro alguns dos motivos que pode ser efetuada a separação. Dentre esses motivos, um que pode ser acontecido é entre casamento misto. Não é que o crente se casou com o descrente, não. Aqui está falando de pessoas que eram descrentes. O marido se converte e depois da sua conversão a mulher diz: não quero ficar com você, que agora você é crente e quero divorciar.
A Bíblia fala que este irmão ou esta irmã que se converteu, ela está livre, meu irmão. Não está sujeito mais à servidão, porque Deus chamou para a paz. Então aqui dá a entender, e fica bem claro, porque no versículo 11, Paulo ali está falando que se porém alguém quiser se separar e se apartar, que essa pessoa fique sem casar. Porque não foi por imoralidade sexual, não foi por morte, nem por abandono, que fique sem casar. Mas nesse versículo 15 de 1 Coríntios 7, o versículo 15 fica bem claro. Paulo fala que não está sujeito, meu irmão, à servidão, porque Deus chamou para a paz. Ou seja, fica bem implícito que aqui essa pessoa que foi abandonada, ela pode legitimamente contrair novamente um casamento. Ou seja, então dentro do que nós estamos estudando, imoralidade sexual é uma justificativa para o divórcio. Abandono é justificativa para o divórcio. E o terceiro é a morte, que na verdade não é um divórcio, houve a separação do vínculo ali devido à morte da pessoa ali, do homem ou da mulher. Então o viúvo está livre para se casar novamente, porém o apóstolo Paulo fala no Senhor, ou seja, para se casar com o crente. Ah, ficou viúvo, vou me casar com o ímpio. Não, é com o crente, é no Senhor. Se casou com o ímpio, está errado. Depois da morte, no caso, aquela pessoa que morreu ficou viúva, está errado, é no Senhor, meu irmão. A Bíblia é clara, é só ler a palavra de Deus que está explicando essa parte bem clara nos escritos de Paulo. E isto é o que é reconhecido pela Assembleia de Deus no Brasil, segundo a sua declaração de fé, que as únicas causas justificáveis para o divórcio é a infidelidade conjugal e o abandono por parte do cônjuge descrente. É as únicas exceções, e claro, a morte, que fica bastante claro que morreu também, houve a separação, houve o divórcio, meu irmão. Olha só como a lição ficou bastante extensa. Isso tudo que nós falamos está apenas no primeiro tópico da lição, porque o autor vem falando do ensinamento de Jesus, nos ensinamentos de Paulo, e além do que está falando na declaração de fé das Assembleias de Deus. Já o segundo tópico da lição, meu irmão, o autor vai falar sobre a sutileza da normalização do divórcio. O divórcio no seu aspecto legal. Aqui ele está falando já dentro da lei, da legislação. Observe, meu irmão, que no Brasil o divórcio ele chegou um tempo que não era permitido. Era dada desquite, a pessoa estava desquitada, mas casada. Ela não poderia contrair um outro casamento, porque embora estivesse separado, não estavam divorciados. Primeiro entrava em um processo de separação, ou seja, as pessoas querem se divorciar, então entra no processo de separação. E depois de um ano que entrava com o processo de divórcio. Porque vai que durante aquele ano aquelas pessoas se reconciliassem. A lei brasileira especificamente, ela tentava impedir com que o divórcio não se tornasse tão banal como está acontecendo hoje. Aí veio os magistrados e deu, meu irmão, aval para que o divórcio acontecesse de forma imediata por qualquer das partes. Pode pedir o agilizamento, e se principalmente se não tiver filhos, é mais rápido ainda. Então, a banalização está acontecendo. Embora seja legal, não é moral, principalmente dentro dos princípios cristão e bíblico. Porque nós já vimos quais as únicas exceções para o divórcio ser efetuado entre os crentes
e também entre o mundo, as pessoas do mundo, porque o mundo, meu irmão, tem que conhecer a Deus. Tem que conhecer a Deus. E quando se conhece a Deus, se converte a Deus, entende o plano de Deus para o casamento e não vai banalizar as coisas sagradas de Deus. Então, no mundo, meu irmão, já virou banal. É um contrato. Se casa, e hoje não tem nem casamento, porque os direitos já estão sendo dados a quem tem até união estável, que não é reconhecido como uma união debaixo da aliança, debaixo da proteção de Deus, debaixo da bênção de Deus, nem da igreja. Fique claro, a Assembleia de Deus no Brasil não reconhece a união estável como casamento. Isso tem que ficar também claro para o nosso entendimento, meu irmão. E principalmente no âmbito da vida ministerial. É um perigo, meu irmão, essas coisas. É um perigo, é um perigo. Então, o divórcio, no aspecto legal, certamente foi banalizado. E as pessoas se divorciavam e poderiam casar quantas vezes quiser. Já na Constituição de 88 já foi estabelecido isso, que poderia se casar quantas vezes quisesse. Porém, tinha esse tempo de separação, ou seja, o processo de separação levava 1 ano, se eu não me engano, e depois desse processo a pessoa entrava com o divórcio realmente para separar e se casar. Porém, agora isso acabou. Isso acabou. Porque os magistrados, irmãos, entendem o que eu estou falando, pessoas que foram colocadas em funções específicas, mas não para em benefício da população e da estrutura familiar, mas para a desconstrução da família e daquilo que é ético, daquilo que é moral. Então aí o Estado, vamos falar assim, as instituições concedem o aspecto legal. As pessoas conseguem se separar, se divorciar de forma banal, conseguem. Mas dentro da igreja, meu irmão, será que isto é moral para um cristão? Será que um crente pode fazer isso? Estar casando, se divorciando de forma banal, de forma banalizada, de forma que envergonha a igreja de Cristo, mancha a santidade de Deus? Será que isso é legal? Não é. Pode até ser legal, na verdade, mas não é moral. Não é moral. E principalmente para aquele que exerce o ministério. E a CGADB, meu irmão, ela quando fez ali os seus regulamentos, ela não estabeleceu diretrizes específicas quanto aos ministros do Evangelho, mas passou essa avaliação para as convenções regionais. Então, tem igrejas que ministros se separam sem ser infidelidade conjugal, ou seja, sem ser por adultério e sem ser também pelo abandono de descrente, que se separam por qualquer outro motivo e vêm se casar novamente. Tem convenções que não aceitam aquela pessoa mais como ministro do evangelho, tem convenções que aceitam, ou seja, não existe um conselho como deve ser feita a atitude, ou seja, isso foi passado para as convenções regionais. O autor também fala disso, tanto no livro de apoio, acredito que na lição também ele fala um pouco sobre isso, mas tem que ter um cuidado, meu irmão, muito, muito próximo quanto a essas coisas, porque é complicado falar dessas coisas, porque eu já ouvi pessoas falando que disse, rapaz, fulano, o pastor lá vai dar um estudo para casais, só que o camarada já é divorciado 2 vezes, já está com a terceira esposa. Como é que uma pessoa dessa vai dar palestra para casais? Isso, membro falando da igreja. Porque ele entende que pode até ser legal, mas não é moral. O que uma pessoa que passou por 2 divórcios tem para falar para casais? É complicado. É complicado. Talvez até tenha, irmão. Pode até tenha. Porque se não fosse assim, Jesus não falava o que ele falou para os fariseus lá. Vocês fazem aí, ó, para as pessoas, né? Vocês fazem o que ele manda, o que ele diz, aí vocês fazem. Mas o que ele fazem, vocês não pratiquem, não.
Mas o que eles falarem, você fazem. Eles ensinam mesmo, ele ensina, tá certo o ensinamento dele. Mas como eles fazem, não. Talvez até tenha, né, irmão? Mas não é. É legal, talvez até seja legal, dentro dos padrões seculares mudanos, mas não é moral. Não é moral. O terceiro tópico, para nós encerrarmos, meu irmão, fala sobre o divórcio e a prática pastoral. Aí vai falar sobre a pessoa do divorciado e o divorciado como cristão. Então, a pessoa do divorciado, o autor vem mostrando aqui que essa pessoa dentro da igreja ela deve ser vista. Ser vista no sentido de ser acompanhada, para não sofrer, meu irmão, traumas na sua mente, para não sofrer, meu irmão, com a depressão, com doenças psicossomáticas que venham a afligir aquela vida, que tenha um acompanhamento, porque se houver essa separação e tenha filhos, meu irmão, os filhos não ser prejudicados. Ter cuidado com a alienação parental. O que é alienação parental, meus irmãos? É que quando há separação, os filhos ficam com vamos supor, com a mãe, e a mãe fica tentando fazer a cabeça do filho contra o pai. Isso se chama alienação parental. Deve-se ter cuidado, deve-se ter um acompanhamento, meu irmão, para que as pessoas entendam, principalmente se for crente, que se divorciou, que tenha cuidado, meu irmão. A igreja deve ter esse cuidado, como nós falamos na aula passada, que a igreja deve ter um cuidado, uma preparação para lidar com pessoas que veio do mundo com práticas contrárias à palavra de Deus. A mesma coisa nós devemos prestar assistência a essas pessoas que passaram por um processo de divórcio. E principalmente se essa pessoa for cristã, meu irmão, porque os casos estão aumentando. Isso é claro, nós falamos na introdução, os casos estão aumentando. Então, esse divorciado, se for crente, meu irmão, deve ter bem atenção, cuidado, e principalmente se ele for membro, tem que entender. A igreja, ela segue a palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus, existem as exceções. Tem que se avaliar tudo direitinho, tudo nos seus mínimos detalhes para não exercer talvez uma disciplina rigorosa ou talvez uma passada de mão de forma que venha a banalizar. Deve ter ordem e decência, meu irmão. Os ministros, aqueles homens que foram levantados por Deus para fazer a obra de Deus, devem estar atentos quanto à banalização do divórcio no meio cristão. Deve estudar caso por caso. Por quê? Porque não deve ser uma constante, nenhuma forma banal de se lidar com o casamento. Porque o divórcio é uma destruição de um casamento. Ou seja, está separando aquilo que Deus uniu. E a palavra fala que o homem não separa aquilo que Deus uniu. E dá algumas exceções. O abandono, infidelidade conjugal e a morte. Entretanto, questões bastante envolventes, né, meu irmão? Porque entende-se que a pessoa que foi traída, ela tem o direito de se casar, mas não o outro. Mas não o outro. Se alguém quiser se separar, parece que Paulo diz que você até pode se separar. Porque o versículo 10 de 1 Coríntios 7 fala: Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não a parte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Olha só como fala, que fique sem casar. Então, meu irmão, nós devemos ter cuidado que o divórcio é uma coisa delicada, devemos tratar cada caso com caso, e os casos são muito específicos e únicos, né, e distintos. Nenhum caso é igual ao outro porque estamos lidando com pessoas. Então, o cuidado, o trato deve ser bem paulatinamente ali, tratando, vendo as partes
e sempre buscando a reconciliação, e sempre buscando o perdão, e sempre buscando, meu irmão, que o lar não seja desfeito, e principalmente se tiver filho. Em última instância, que corre-se para o divórcio dentro dos meios legais e talvez morais, como é o caso da infidelidade conjugal ou do abandono. Mas em última instância deve-se recorrer ao divórcio, porque deve-se buscar primeiro a reconciliação. É claro que existem casos e casos, nós vamos falar sobre isso, porque ficaríamos falando aqui 2, 3, 4 horas e não chegaríamos a um ponto em comum, porque existem várias vertentes e vários caminhos que nós podemos aqui conjecturar de situações para o divórcio ou que aconteceu o divórcio. Mas assim, meu irmão, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. Falamos da lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.